Oi, esse é mais um vídeo da Quarentecast. Hoje o tema é Jesus nos chama. Isso quer dizer, Jesus vivia sempre no meio das pessoas. O povo gostava muito de ouvir Jesus falar. Ele nos ensinava bem a cada dia, aumentava o número de pessoas para ouvi-los. Chamava a atenção do que estavam errado, perdoa os pecados dos que se arrependiam, curva os doentes, enfim, ensinava como as pessoas deviam viver para ter uma vida melhor e mais feliz. Jesus desejava que sua missão nunca parasse, por isso formou um grupo de pessoas para continuar o seu trabalho. Convidou pessoas para fazer parte de seu grupo. Muitas não aceitaram o convite de Jesus. E esse grupo era os apóstolos, que eles eram 12, que eram Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, o segundo Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Tadeu também era conhecido como Judas. Esses 12 homens, que eram os apóstolos, disseram sim e foram formando esse grupo, que foram os colaboradores de Jesus. Este grupo forma uma comunidade. Um era colaborador de impostos, outros de pecados, outros tinham outras profissões. Cada um tinha a sua maneira de pensar, que nos unia como uma grande admiração por Jesus. Jesus confiava nesse grupo e era amigo de cada um. Jesus quis que os apóstolos viessem em sua companhia para eles conversavam muito. Jesus aproveitava todos os momentos para ensiná-los. Em todos os acontecimentos da vida, Jesus falava sobre o reino de Deus. Jesus os ensinava como amigo e não considerava aluciná-los. Aos poucos, os apóstolos foram entendendo o que Jesus queria. Ele queria o bem do povo, queria que houvesse justiça e perdão, e fraternidade. Jesus mostrou que somente esse programa poderia transformar o mundo. Os apóstolos quer dizer enviados, foram enviados por Jesus a diversos lugares para evangelizar. Os apóstolos formam o primeiro grupo de cristãos para continuar a missão de Jesus. Hoje, Jesus continua chamando seus colaboradores, seus apóstolos, chama as pessoas com a missão de evangelizar todos no batismo, que também somos chamados. Então, Jesus nos chama através da catequese, da perseverança, do crisma, e ele me chamou como catequista para poder estar chamando vocês para continuar o caminho dele. Justamente o contrário eram os homens, chamados zelotas. Eram ardentes patriotas que lutavam assiduadamente contra a dominação romana. Jesus escolheu os zelotas, chamado Simão, para ser um de seus discípulos. Felipe, o outro apóstolo, foi trazido a Jesus por André, de quem era grande amigo. Felipe, por sua vez, trouxe o amigo Bartolomeu, às vezes chamado de Nataniel. Os outros Jesus escolheu para serem seus apóstolos. Foram Judas, Tomé e um outro Tiago, chamado Tiago, o menor, para distingui-lo, o irmão de João. Esses 11 apóstolos eram diferentes um dos outros em muitos pontos. Todos eram de Galiléia, do norte de Israel. O 12º apóstolo era Judas, chamado de Iscariotes, porque nascera em Querote, uma aldeia sul de Israel. Era o mais estranho dos 12. Apesar de serem tão diferentes entre si, estavam bem unidos pela mesma fé em Jesus. Jesus tinha uma concepção totalmente diferente, que era ser discípulo. Este não era para ele um aluno, mas um amigo. Nós vos chamamos servos, dizia Jesus a seus discípulos, mas amigos. Queria que seus discípulos vivessem com Jesus, que ficassem com sua companhia, sem deixá-lo, para ter contato instantes e, portanto, diálogos e ensinamentos, caminhando, rindo ou chorando com eles, assando peixes de manhã, pela margem do lago ou dormindo do lado deles, ao relento, aproveitando os acontecimentos da vida todos os dias para os familiarizar com o seu pensamento. Quando permanecia na cidade, hospedava-se na casa de Simão, Pedro. Partia sempre alguns dos apóstolos para as cidades das aldeias vizinhas de Galiléia. Em todo lugar anunciou a boa nova e o seu amor. Mostrou o amor de Deus em tudo o que fazia. Amava a todos, não menosprezava ninguém, falava com autoridade. Também, em seu ensinamento era fácil de compreensão, pois ensinava contando lindas histórias, parábolas e fatos da vida. O amor de Deus mostrou também em Jesus com sua paixão pelos doentes. Assim, as massas corriam para ouvir Jesus. A força do amor de Deus irradiava-se nele. Odiava o pecado, mas amava o pecador de sempre.
preferência aos pobres e aos oprimidos. Jesus espalhava a semente do reino em todos os corações. Preparava 12 apóstolos para que serem mensageiros do reino. Então, resumindo, Jesus, em todo canto, desde o começo, ele chamava todos para poderem estar com ele. No caso, foi os 12 apóstolos. E assim foi passado de geração até chegar hoje em dia, que ele continua nos chamando de forma diferente, tipo, para ir à missa, em algumas procissões que tem, retiros espirituais também, e vários tipos de coisas. Então, Deus, ele nos chamou desde antes e vai continuar nos chamando durante, acho que, muito tempo. E para refletir, você já viu? Isso daqui é, na verdade, uma parte para vocês refletirem. Deus, ele já te chamou? E quando foi isso? Quando aconteceu? Você já parou para refletir que ele realmente estava te chamando ou foi simples uma coisa? Se ele te chamasse, você iria? Esse foi o vídeo e obrigada.